Salve família azulina, você está no canal Ricardo Coração de Leão, sejam todos bem-vindos. Desde já agradeço a sua presença aqui no canal. Amigo torcedor, amiga torcedora azulina, como tá essa força aí, como é que tá o nosso dia a dia, né, meus irmãos? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Mais um vídeo para nós no canal aí. Já peço o apoio de vocês, deixando o like, compartilhando, se inscrevendo, tá? Para dar esse engajamento legal aí para nós, tá, meus amigos? Então, conto com a força de vocês aí para a gente seguir esse trabalho por aqui, falando sobre o nosso mais querido Clube do Remo. Bom, jogadores estão de férias, tá? E por enquanto o que tem saído são só questões alheias até, questões que não são até verdadeiras, nada de concreto. Nessas horas que deveria estar funcionando ali o staff do Clube do Remo, na base da Remo TV, para a gente estar vendo as veracidades de certas situações. Tudo bem que não tem como, né, meus amigos? Porque, olha, saiu aquela situação do Léo Jabá. Nada, não tinha nem nada a ver, né? Aí já divulgaram alguns veículos nas redes sociais. É por isso que a gente faz aqui que nem a coruja de Minerva, né? A coruja de Minerva é aquela coruja que causa voo ao entardecer, né? No final da tarde a coruja de Minerva ela sai, verifica tudinho e retorna com a notícia que é a verídica, ou mais próxima da verdade, na verdade, que a gente não consegue ter uma verdade absoluta falando nisso, né? Ainda mais se tratando que tem vários meios de comunicações, vários portais, vários canais aí que vão informando a todo tempo e muitas das vezes essa notícia não é verídica, então eu prefiro aguardar, né? Olha, tanto que o Jadson agora retornou a renegociar com o Clube do Remo. Por quê? Porque o seu staff quer mais. O seu staff que a gente fala é um empresário, tá? O empresário quer ganhar mais, entendeu? E quando o empresário quer ganhar mais, ele joga... Olha, tivemos proposta da China, da Arábia Saudita, da não sei aonde, da Nicarágua. Tivemos notícia proposta de vários lugares para o jogador. E sabemos que o jogador digamos que uma minutagem muito grande no Clube do Remo e se destacou, né? Que tanto que até no meio do campeonato ele já tinha sido sondado aí para disputar a Série B. Então, mas o jogador tá tranquilo. Eu estava acompanhando agora nas redes sociais dele, vi até um vídeo dele, já viajou hoje, 6 e pouco da manhã, né? Até um amigo dele estava se despedindo dele lá, até falou até janeiro, né? Então, muito provavelmente o jogador vai. Essa negociata que a gente sabe que tem, entendeu, meus amigos? Infelizmente, é como a gente fala para vocês. A gente tem discutido aqui, não só futebol, mas também a gente passa questões financeiras, passa pela Lei Pelé, como eu falo para vocês, porque tem afetado a nossa base, tá? Passa pelaquela condição que o Clube do Remo não tem o diploma de time formador, como eu falei para vocês, por isso da saída do Canu, né? Aí, então, quando tem só uma mandorinha falando sobre esse assunto, é muito difícil ser pego, né? Então a gente tem que criar uma credibilidade aqui para estar falando em determinados assuntos quando eu trago para vocês. Como eu não trago em verdades aqui, eu trago aquilo que eu vou pesquisar, olhar em outros staff, em outros estados, o que tem acontecido, para trazer para o torcedor, para a torcedora que acompanha o Clube do Remo. E aí vocês vão se formando em vários lugares aí, né, meus amigos? Bom, então sobre o Jadson, estamos nesse pezinho atrás, uma pequena novela, na verdade, é o staff. Tá querendo um pouco mais, tá, meus amigos? Quanto à questão de planejamento, essas outras coisas pro ano que vem, ainda não saiu nada, tá? Primeira coisa que a gente tem que se alegrar é que renovaram com o Rodrigo Santana, principalmente com o Rodrigo Santana. O Papelinho a gente já sabia que ia ficar, tem 3 anos de contrato, só teria, digamos, agora uma renegociação, né? No caso, eu espero que ele erre menos do que ele errou nessa primeira temporada dele à frente do Clube do Remo. Quero lembrar que a primeira temporada do Clube do Remo tem um executivo sendo pago, um executivo profissional mesmo, que o Papelinho ele tem um nome. Não adianta eu vir aqui dizer para vocês que ele não tem nome, ele tem nome. Né? Ele tem nome no mercado e eu espero que ele não erre tanto como ele errou nessa temporada. Que, porra... Jogadores aí, como a gente está passando a série aí, jogadores para vocês, a gente tem dois que talvez nem continuem no Clube do Remo, né? Mas falando agora sim de Rodrigo Santana que chegou aí, nós estávamos com 4 pontos na Série C, tá? Chegou desacreditado, tinha questões políticas que colocaram no meio, né? Mas é como a gente fala, meus amigos. Me lembro que eu estava até num grupo que
Porque, o Remo não precisa disso, o Remo só se complica. Naquele momento que a gente estava entre aquelas questiundas ali, né, um puxava daqui, outro puxava de lá, um tentando derrubar o tapete do outro. Inclusive eu fui questionado num grupo, eu falei, rapaz, a gente tem que ter pé no chão, foi eleito pela maioria. E tu quer que eu espere 4 anos? Você tem que esperar. Sabe, nos tempos pra cá, meus amigos, as pessoas passaram a não querer respeitar mais as liturgias do cargo, entendeu? É aí que está o nosso erro. Antes, até na década de 90, a gente respeitava as liturgias do cargo, a liturgia do comportamento, né? Olha, se foi eleito por uma maioria, então bora respeitar o rito da coisa. Porque quando você para de respeitar o rito da coisa, meu irmão, vai desandar. Vai desandar. Não adianta. Por mais que seja a minha vontade, mas a vontade da maioria ela é superior. Então o que cabe a mim é questionar depois, né? Até peço desculpa aí com um dos nossos amigos torcedores, até falou do Tonhão, né? Que eu tinha questionado aí no vídeo passado. Ele falou, não, o Tonhão estava até meio sumido também, questão da mãe dele, né? Que espero que já tenha melhorado, entendeu? Então eu sei como é, né? E pela idade do Tonhão, a mãe dele deve ser uma senhora bem idosa também, a gente sabe, né? Quem tem idoso na sua casa, entendeu? Então peço desculpa por essa minha falha aí, né, meus amigos? Porque eu respeito muitas pessoas aqui. E eu respeito muito o rito da coisa. Eu tenho meus questionamentos e questiono, mas assim, no âmbito pessoal eu nunca vou pegar e tratar mal a pessoa, né? Então, tratando do Rodrigo Santana, foi isso que aconteceu, né? Inclusive ele tinha perdido aquela vez no Corinthians, mas o Corinthians, a gente sabe como funciona o Corinthians. Quem acompanha o Corinthians no dia a dia sabe como é que funciona lá. O retrospecto do Corinthians, eles são bem, né, nesse aspecto democrático aí. Todo aquele momento que a gente vivia aqui não tem nada a ver agora. Eu ainda fui um sucinto defensor e disse, não tem nada a ver o trabalho do rapaz, é coisa do rapaz. Então eu tenho que respeitar. Porque quando você desrespeita o rito da coisa, você acaba, né, não dando positividade, não dando crédito para o profissional. O Rodrigo Santana chegou aqui desacreditado mesmo, tá? Eu fui pesquisar trabalhos deles, era trabalho mais fora, nunca teve um trabalho continuado. Acho que o trabalho mais continuado dele foi esse no Clube do Remo e quiçá no Atlético Mineiro, onde ele começou, que ele era suplente lá, né? Então, Rodrigo Santana, que renovou o ano todo de 2025, eu espero que vá completar o ano todo de 2025, para a gente não ter aquela quebra de contrato no meio, como resultou no resultado do Catalá, tá? Eu espero que a gente não se desaponte com o Rodrigo Santana, e eu confirmo a vocês, tá? Rodrigo Santana, ele é um estrategista, meus amigos, então esperem coisas, tá? Não vão se espantar, entendeu? Porque às vezes a gente vê por aí o cara, porque o flautista tem que tocar flauta, o pianista tem que tocar piano. Não. Já começar pela zaga. Tem que se habituar que ele vai colocar uma melhor saída de bola entre os 3 zagueiros quando ele estiver utilizando 3 zagueiros. Mas não se espantem. E eu vou procurar ao máximo traduzir para vocês o pensamento do treinador, tá? Espero que a gente esteja junto, né? Pro ano que vem aí. Eu estou tentando reformular umas certas modificações no canal de ponto de vista, tá, meus amigos? Para a gente pegar o futebol e pegar outras coisas do nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque às vezes o pessoal fala uma realidade que é irreal para nós. Então eu quero trazer novos estudos aí para nós, tá? Então o Rodrigo Santana, de 42 anos, né, tem um estilo tático agressivo, que age sob pressão, mas porém, para mim, a falha dele é que ele é muito reativo ao outro treinador, digamos, aquele treinador que espera a modificação das pedras do treinador para ele poder modificar suas pedras, como a gente viu, jogos fora de casa, que dava para propor mais o jogo, ele esperava o treinador adversário propor o jogo, então para mim isso é um defeito dele. Eu espero que melhore nisso, né? Até também porque as peças não eram escolhidas por ele, ele escolheu 4 peças só no Clube do Remo que deram muito certo, né? Então nesse retrospecto aí, né? Lembrando que ele chegou no Clube do Remo, foi naquele jogo ainda do Remo e Náutico, né? Que ele foi encontrar o Clube do Remo lá, né? Nos aflitos, para jogar com o Náutico. O Remo perdeu de 4-1. Ele já estava ali, mas estava na arquibancada, não estava comandando. Eu até fiz uma questão sobre isso, né? E já foi no jogo contra o Sampaio que ele se destacou, que nós ganhamos, foi nossa primeira vitória fora de casa, né? E daí o Clube do Remo se encontrava naquele momento na 17ª posição com 4 pontos e classificamos. Então o Rodrigo Santana, ele deu um passo de cada vez, apesar do plantel não ter sido o plantel formado por ele, porque o plantel que foi formado por ele, vocês podem ver, foi o Atlético, né? E onde está o Atlético? Vai disputar a final, né? Vai disputar a final.
entendeu? Teve umas questões, poderíamos estar na final, meus amigos. Para nós foi mais do que lucrativo esse acesso, entendeu? Mais do que lucrativo, tá? Falando em lucros, ainda não saiu nada sobre a assinatura de TV, tá? E eu vou procurar assinar meu Premiere, que esse ano eu tenho que ter Premiere, né? Chega de... Bora! Pix premiado. Então, na frente do Clube do Remo foram 18 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, né, meus amigos? Então, um bom retrospecto. É um treinador jovem de 42 anos que tem uma promessa aí. Eu garanto a vocês, vai ser um Cuca aí na vida, tá? Vai ser um Cuca, um treinador que passou pelo Clube do Remo, cresceu na sua carreira, né? Então, não cresceu um pouco mais porque depois a gente fala sobre essas situações, tá? Não vem ao caso agora. Bom, ele renova e agora vai começar a formação do plantel, tá? Eu vou trazer mais dois para nós hoje aqui. O Diogo Batista, né, de 21 anos, lateral direito aí, 1,74 m. Tem um gol pelo Clube do Remo, né? Em média de finalizações é 1,4. Tem 2 assistências, tá? Cruzamento com precisão é 35%. Interceptações de 3,4. Dribles, 89% de acerto nos dribles. Disputas aéreas tem 18%, é um atleta que não é tão alto assim, né, mas sabe se antecipar bem, então devemos um pouco ali. É um atleta de 21 anos, né, meus amigos, novo, estava emprestado do Curitiba, tá? À frente do Clube do Remo tomou 4 cartões amarelos, não é tão indisciplinado assim, porque ele fez 18 jogos, tá? Sendo desse 9 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, a mesma quantidade do Rodrigo Santana, já mostra que ele chegou junto com o Rodrigo Santana aqui, tá? Mas não, ele chegou um pouquinho. Ele chegou junto. Teve um jogo que ele não participou por causa do Vidal, né? O Vidal foi no lugar dele, eu acho, só bem, tá? Então, foi para disputar a Série C, tá? 15 desses jogos ele foi titular, tá, meus amigos? Não, foi 18. Nos 18 ele foi titular e tem uma minutagem de 1.502. Era isso que eu estava vendo aqui. 1.502 minutos, lembrando que o Clube do Remo tem uma minutagem de 4.050 horas nessa temporada toda. Então, é um atleta que participou bem. Interessa sim ao Clube do Remo, porém, o Curitiba renovou com ele e pode interessar. Até porque o Curitiba pode ser rival do Remo no próximo Campeonato Brasileiro da Série B, né? E é um bom atleta, se adequou bastante ali como ala, porque nesse esquema de 3-4-3, ele funcionava como ala, recuando. Fez uma boa dobradinha ali com o Rafael Castro, que nós falamos no vídeo anterior. Pode ir lá olhar o scout do Rafael Castro, tá, meus amigos? Tá excelente, tá? Então, bom, apesar da juventude, quando chegou aqui, foi questionado, porque nós temos atletas da base. Vocês têm que entender, meus amigos. Primeiro critério, nós temos que modificar nossa base. Eu já sugeri aqui no canal que toda vez que vier um treinador como o Rodrigo Santana, bote o treinador lá, esqueci até o nome do rapaz que está comandando agora a base do Clube do Remo. Bote ele lá para fazer um estágio, observar o tipo de planejamento de trabalho, porque você vai treinar a base taticamente com o trabalho do time titular. Já começa da base a você treinar, é tipo o time do Barcelona. O time do Barcelona tem uma base montada com o retrospecto do time titular. Então aí dali você vai tirando peças, entendeu? Então chega o Diogo Batista de 21 anos. Tem um atleta nosso que são aí, né? Não tem nem o porte físico do Diogo Batista na mesma altura dele. Então nós temos que entender tudo isso. Entendeu? Tudo isso passa pela base do Clube do Remo. Então ele foi questionado porque nós tínhamos jogadores aqui que podiam ser aproveitados. O Diogo Batista é diferenciado, né, meus amigos? Não é à toa. Então, para mim, permaneceria pro ano que vem com toda certeza, com toda clareza. Mas depende muito do Curitiba. Aí era emprestado, né, meus amigos? O outro que nós temos aqui, rapaz, é um caso de superação pessoal. É um caso que, se você puxar, ele foi igual ao Clube do Remo, tá? Foi a cara até do dia de Remo, né? Sempre a gente se acostumou no dia de Remo vendo a frase dele, né? Hoje é dia de Remo, né? Jovem ainda, né? O atleta aí de 22 anos, passou a primeira vez pelo Clube do Remo, né? Trata-se do Raimar, de 1,75 m, tá? Tem 2 gols nesse campeonato. Tem seu déficit defensivo ali ainda questionável, né? Por isso que ia sair do Clube do Remo quando estava armado no esquema 4-3-3. Mas antes, bora passar o scout dele aqui. Tem uma boa finalização, 1,1 nas finalizações que tentou. Tá? Uma eficácia de 69% de aproveitamento. Uma assistência, bolas longas 42%, cruzamento 29%. O fraco dele também é o cruzamento, tá?
Um drible, 81% do drible, inclusive o último drible aí ocasionou, resultando no passe pro Jadson e o passe do Jadson pro Ítalo, que fez o gol do nosso acesso, né, meus amigos? Então, levou 4 cartões amarelos, tá? Ficou fora no jogo aí, tá? E na temporada pelo Clube do Remo ele tem 31 jogos, 15 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, tá? Então esse é o retrospecto do Raimar sobre a frente do Clube do Remo. 26 jogos ele foi titular. Lembrando que ele tem 2.336 de minutagem na frente do lado esquerdo do Clube do Remo. O Raimar, quando chegou, ele chegou quando a gente já tinha conhecido ele em outros carnavais, né, como posso dizer assim. Porém, não se empenhou bem, e naquele tempo também o time todinho não ia tão essa Coca-Cola toda, tá? E o Raimar, ele tem um déficit defensivo, tá? Tem um déficit defensivo que ele tem que corrigir, né? Não tem um bom jogo aéreo, até por causa da sua altura, né? Mas faz muito bem aquela ala, porque na rapidez, no contra-ataque, visão de jogo, ele tem ótima visão. Porém, tem que melhorar no cruzamento, né? E ter um melhor poder de decisão, tá? Mas para mim, tem 21 anos, tem uma performance boa no Clube do Remo, ganhou uma boa minutagem aí, né? Foram mais da metade dos jogos do Clube do Remo disputado, ele estava lá, mesmo como titular reserva, de horas também, né? Então, para mim, o Raimar tinha vez para compor um elenco, né? Porque aquele Natan lá, eu acho que era muito mais eficaz do que o Raimar, né? Que foi embora do Clube do Remo. Porém, eu deixo as minhas considerações. Agradeço muito a presença do atleta. Provavelmente os dois não ficarão no Clube do Remo. Tudo indica que não, tá? O treinador tem outra opção. Acho que até um lateral mais na mesma idade, mas com maior estatura, né? Para apoiar mais um pouco ali o meio campo, porque como é 3-4-3, você fica vulnerável em certos setores ali. Tá, meus amigos? Então, do Raimar, nós temos esse scout dele. Foi superação total, né? Ia ser demitido. Eu achei engraçado, né, meus amigos? A gente está em um retrospecto mais suave das coisas. Ele fala assim: eu ia embora, cara. Eu ia embora, eu ia ser demitido. Ele estava jogando, já estava isolado, né, dos outros atletas. Então é aquilo. É um exemplo de vida até para nós, né, meus amigos? Se tu não serve para uns, para outros tu vai servir, né? O problema é tu não desistir. Porque se ele desiste naquele momento, né, e fica ali, entendeu? Não se empenhasse mais, né? Quando chega o novo treinador, tanto que olha a história do Silas, né? O Silas é um bom atleta, chegou até para a primeira divisão, pô, entendeu? Mas aí, né, a dedicação já não foi a mesma, aí já foi pro Clube do Remo, aí depois foi pro Botafogo da Paraíba, né? E ali continuando naquele mesmo futebol, não se dedicando, aí o que aconteceu é isso. Talvez fique ali no mesmo patamar, né, na terceira divisão de novo, sabe? Um conselho, principalmente esses que estão mais jovens aí, o Diogo Batista, o Raimar, né? Cara, se empenhe e se transforme, tá? Procure mais taticamente corrigir onde estão suas falhas, que dá tempo. A gente vê entrevista de jogadores grandes, o Kaká, ele, uma vez dando uma entrevista, ele falou: olha, eu fui perceber que eu ficava cerca de 3 minutos com a bola no pé, que eu tocava 3 minutos na bola. Então eu comecei a me aperfeiçoar e onde eu tinha déficit para poder me qualificar melhor. Então é isso, né? Então é esse poder de visão que tem. E eu vejo que eu acompanho nas redes sociais do Raimar também. Ele acompanha muito o psicólogo. Sempre o psicólogo está conversando com ele, né? Aquele psicocoach que o Remo contratou. Então, meus amigos, são dois aí que, se permanecessem para compor elenco, seria bom, né? Mas provavelmente não permanecerão. O Raimar, então, é um caso que não vai permanecer mesmo, porque acho que não tem interesse do treinador, tá? Mas é aquilo que a gente está fazendo no canal. Fizemos o scout, aí quem decide é a direção, o treinador, o papeirinho. O Ricardo aqui só decide falar para vocês um pouco mais sobre os nossos atletas, né, meus amigos? Então, mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Valeu, família!